Bom, tal qual eu falei, vou fazer agora a explicação, uma breve explicação das atividades da semana 4, do tema da semana 4, ok? Não deixe de assistir às aulas quarta-feira do Se Liga na Educação. Vamos lá, continuando o nosso tema do PET, semana 4, volume 2, nós vamos fazer uma associação de uma equação linear de primeiro grau a uma reta no plano cartesiano. Hoje nós vamos trabalhar com sistemas de equações. Presta atenção, o que é sistemas de equações? É quando eu tenho sobre chave aqui, por exemplo, esse símbolo da chave, e eu tenho duas equações. No primeiro caso aqui, por exemplo, eu tenho x mais y igual a 8. E no segundo caso, x igual a 3y. Então, eu tenho duas situações, tá? E com duas equações do primeiro grau. Então, por isso, eu vou chamar de sistema de equações. Primeiro, eu peguei aqui um probleminha, né? Para a gente resolver. A gente usa muito esse tipo de situação para resolver probleminhas. Olha só. Equações com duas incógnitas porque eu tenho x e o y, né? São valores desconhecidos. Eu tenho um probleminha aqui que me diz o seguinte: eu quero fazer um grupo de estudos de alunos. A única condição que me deu é que esse grupo tem que ter 8 alunos, tá? 8 alunos, ok? A única condição, tem que ter 8 alunos. Então eu fiz uma tabelinha aqui para a gente entender melhor. X eu vou falar que é a quantidade de moças, y a quantidade de rapazes. E eu sei que se eu somar a quantidade de moças e rapazes, eu vou ter 8 alunos, ok? Mas não me disse qual a quantidade de moças e de rapazes que eu tenho que ter, é livre, ok? Então vamos lá, na primeira situação, se eu falar que eu não tenho nenhuma moça, 0 moças, então eu vou ter que ter 8 rapazes, não é isso? Porque são 8 alunos que tem que ter na comissão, então 0 com mais 8, 8 tornou minha condição verdadeira. Se eu tiver uma moça, eu vou ter que ter 7 rapazes, ok? Porque 1 com mais 7, 8. Se eu tiver 2 moças, eu vou ter que ter 6 rapazes, porque 2 com mais 6, 8. Se eu tiver 3 moças, eu vou ter que ter 5 rapazes, 3 com mais 5, 8. E se eu tiver 4 moças, eu vou ter que ter 4 rapazes, 4 com mais 4, igual a 8, para tornar essa condição verdadeira. Que a única condição que diz é que eu tenho que ter 8 alunos, ok? Então a gente viu que tem múltiplas respostas nesse tipo de situação. Mas no geral, quando a gente está resolvendo um sistema de equações do primeiro grau, em que o problema delimita uma situação, eu vou encontrar no máximo uma resposta para x e uma para y, que torna a solução do meu problema verdadeira, ok? Aqui não deu condição específica para a gente, só falou que tem que ter 8 alunos, mas não especificou. Assim, por exemplo, a quantidade de moças tem que ser maior que a quantidade de rapazes, não especificou hora alguma isso. Então a gente tem múltiplas respostas. Agora, vamos observar o seguinte aqui. Digamos que eu já comece a colocar uma situação, uma outra situação. Além de ter 8 alunos, esse grupo, eu falo para vocês que o número de moças tem que ser o triplo do número de rapazes. Ou seja, a quantidade de moças tem que ser 3 vezes a quantidade do número de rapazes. Então eu coloquei duas condições. Eu vou expressar de maneira maior aqui para ficar mais fácil. Eu sei que a quantidade de moças eu vou chamar de x. Tá? A quantidade de moças eu vou chamar de x. A quantidade de rapazes eu vou chamar de y. É o primeiro ponto, você tem que escolher quem vai representar cada letra. Então eu chamei moças de x, rapazes de y. E eu sei que a quantidade de rapazes mais moças tem que dar um total de 8. Só que aqui eu coloquei uma condição. Eu falei que a quantidade de moças tem que ser 3 vezes a quantidade de rapazes. Então eu coloquei essa sentença, transformei em sentença matemática. X igual a 3 vezes y. Ou seja, a quantidade de moças, que é x, tem que ser 3 vezes a quantidade de rapazes. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou já começar a dar um pontapé inicial na resolução pelo método da substituição. Então o que eu vou fazer? Aqui eu já até tenho isolado na segunda linha que x é igual a 3y. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a primeira linha do sistema. É um sistema que eu tenho duas equações, né? A equação x mais y igual a 8 e a equação x igual a 3y. Tem um sistema de equações, ok? Então eu peguei a primeira linha, já que eu falei que x mais y igual a 8. Só que eu já tenho aqui embaixo o valor de x. Quanto que é o valor de x? É igual a 3y. Então aonde tiver a letra x, eu vou substituir. Por isso que vem o nome, método da substituição. Eu vou substituir pelo valor de x, que é 3y. Olha aqui, ó. X vale 3y. Então vai ficar 3y mais y igual a 8.
3y com mais y dará 4y igual a 8. Y igual a 8 dividido por 4, y vai dar 2. Opa, já achei. Então o y vai valer 2. Então eu volto cá em cima, já que eu deixei sinalizado, eu falei que a quantidade de moças tem que ser o triplo, 3 vezes a quantidade de rapazes. Então agora que eu já achei o valor de y, que é 2, no lugar da letra y, eu substituo por 2. Então 3 vezes 2, 6. Já resolvi meu problema. Então, nesse caso, se eu tiver 2 rapazes, eu vou ter que ter quantas moças? 6. Ou seja, a quantidade de moças será 3 vezes a quantidade de rapazes. Então, o par ordenado é 6 para x e 2 para y. Certo? Então, aqui já teve mais uma condição. Além de ter que ter 8 alunos, eu tive que ter a condição de que o número de moças é igual a 3 vezes o número de rapazes. Ok? Pois bem. Deixa eu só fazer o número 1 do PET de vocês aí, para ajudar na resolução dos exercícios, tá? Que vai cair nesse tipo de sistema. Vamos lá? Ó, número 1. Pede pra gente assim no PET de vocês, ó. Ana precisa confeccionar 100 brigadeiros. Então, 100 brigadeiros é o total que ela vai ter que fazer aí, para entrega do pedido dela, ok? Aí disse pra gente, ela já fez alguns pela manhã e precisa fazer os que faltam à tarde. Ana sabe que de manhã fez mais 20 brigadeiros, fez mais de 20 e menos que 50. Então, na parte da manhã, Ana fez mais que 20. Ela sabe que ela fez mais que 20 e menos de 50. Ela fez uma quantidade de brigadeiros que são mais que 20, porém, menos que 50. Isso aqui ela fez na parte da manhã. Quando será que Ana vai ter que fazer na parte da tarde, então? A gente não sabe. Para acabar a encomenda de 100. Ela fez um pouquinho a mais que 20. Ela pode ter feito 21, 22, 23. E fez uma quantidade menor que 50. Também ela pode ter feito 49, 48, não 50, menos que 50. Aí isso que o problema pergunta na letra A. Se M é a quantidade de brigadeiros que ela fez de manhã. Então M representa a quantidade de brigadeiros que ela fez na parte da manhã. Ó, brigadeiros de manhã. E T representa a quantidade de brigadeiros que ela fez de tarde. Como é que a gente transformaria isso em sentença matemática? Eu falaria que a quantidade de brigadeiros que ela fez de manhã, representada pela letra M, mais a quantidade que ela fez à tarde, representada pela letra T, vai dar um total de 100 brigadeiros, ok? Ou seja, o que ela fez de manhã mais o que ela fez de tarde vai ter que dar um total de 100 brigadeiros. Então, M mais T igual a 100. M, brigadeiros feitos de manhã, T, brigadeiros feitos à tarde. Bem, vamos responder a letra B agora. A letra B pergunta o seguinte, se ela fez mais de 20 de manhã e menos de 50, não sabe o número que ela fez, né? Quanto que ela vai ter que fazer de tarde? Então, vamos lá, na primeira situação, se ela fez mais de 20, vocês concordam? Se ela fez mais de 20, ela pode ter feito quantos? 21, 22, 23. Então, na realidade, de tarde ela vai ter que fazer quanto? Menos de 80, porque 20 para 100 não é 80? Né? Se ela tivesse feito 20, faltaria quanto para 100? 80. Mas ela fez mais que 20, ela pode ter feito 21. Se ela fez 21, então ela tem que fazer de tarde só 79. Se ela fez 22, ela tem que fazer quanto? 78, por aí vai. Então, de tarde, se ela fez mais de 20, então à tarde ela tem que fazer menos de 80, né? Então, de tarde, ela vai ter que fazer menos de 80. Se de manhã ela fez mais de 20. Agora, se ela fez menos de 50 de manhã, digamos que ela fez de manhã menos de 50. Se ela fez menos de 50, ela pode ter feito 49, 48, 47. Então, para 100 vai faltar quanto? Ela tem que fazer o quê? Mais de 50 de tarde. Mais de 50 à tarde, ok? Mais de 50 à tarde. Porque se ela fez 49, ela tem que fazer 51, porque ela fez menos de 50. Menos de 50 pode ser 49, 48, 47. Se ela fez 49, de tarde ela vai ter que fazer 51 para dar tempo de entregar a encomenda. Ok? Então tá jóia. Forte abraço. Até a nossa próxima aula. Ok?